pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade. Voltamos então aqui na nossa prancha, né? No nosso arquivo com a prancha síntese, tá ok? Então, eu gosto primeiro de configurar as margens, para quê? Para eu saber os meus limites aqui, para eu evitar colocar coisas muito na beiradinha, que depois complicam na impressão, né? E já deixar ele organizado, né? Com aquelas grades e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui em visualizar. Eu gosto de colocar aqui, ó, novo layout de guias, tá? Como eu já tinha zerado aqui a medida da minha prancha, eu vou colocar aqui, então, eu tenho opções padrões e eu tenho opção também personalizado, que é o que a gente vai usar. Quando nós vamos usar personalizado, eu posso escolher as colunas, as linhas, e aí eu colocar, então, o que eu quero. Tá vendo que apareceu umas linhas azuis ali, né? Então, até meus objetos, eles vão ficar, então, nessa grade, eles vão ficar alinhados com essa grade para eu poder desenhar, tá? Eu vou colocar aqui as margens, tá? Eu vou tirar colunas e linhas e vou colocar as margens. Então, acima eu vou colocar 10 milímetros ou 1 centímetro. À esquerda, eu vou colocar, nesse caso aqui, que é uma prancha síntese, 10 milímetros ou 1 centímetro. Abaixo, eu vou colocar 50, que seria o lugar do carimbo, tá? E à direita, eu vou colocar 10 milímetros. Essas medidas são sugestões, vocês podem colocar de acordo com o trabalho de vocês. Né? Um exemplo, a margem esquerda para uma folha 1, elas são 25 milímetros, 2,5 centímetros pela norma da BNT, se for um tamanho de prancha padrão. Como é a prancha síntese, a gente tem essa possibilidade de fazer, então, as margens de forma diferente, tá ok? Aí, se eu quiser, depende muito das guias que vocês quiserem, pode inserir depois isso a qualquer momento, mas é só para vocês saberem, então, como é que coloca, tá ok? Daí eu vou dar ok, e ele já tem, então, as minhas guias aqui, né, para me ajudar a desenhar, sabendo que eu sabendo nessa parte aqui, então, são todas as margens, né, equivalente à margem, então não convém eu colocar informação para além dessa guia. E aí, se eu quiser colocar guias aleatórias, eu posso simplesmente puxar aqui na minha reguinha e puxar a guia aqui, né, da minha régua, ela também já vai e eu posso colocar aqui, tá? Ou então eu posso simplesmente colocar aqui, visualizar, nova guia, e eu vou colocar aqui uma na vertical, aproximadamente aqui 250 milímetros, tá? 250 milímetros. Pra quê? Porque eu vou deixar uma parte aqui para nós colocarmos alguns textos e alguma coisa, tá? Eu vou dar ok. Se eu não quiser mais ela, eu simplesmente puxo lá pra cima ali na minha régua e também eu já sumo com essa guia. Agora eu vou começar colocando os elementos aqui, né? É interessante eu colocar, eu ajustar sempre igual tem aqui as camadas, né? Então aqui a camada, eu gosto sempre de renomear, então aqui eu vou usar fundo. Eu sei, ou prancha, né? Vamos colocar prancha, né? Que fica mais prancha. Que essa parte aqui, tá vendo? Ele não tem cor, ele tá transparente. Se eu quiser desligar ele depois, eu consigo desligar também nesse olhinho aqui. Gosto sempre de ir organizando direitinho. Então aqui eu vou clicar aqui em cima de prancha, o lado direito de mouse e vou duplicar a camada, tá? E aqui eu vou colocar, então, o duplicar a camada, eu vou colocar fundo, que eu vou colocar primeiro a imagem de fundo. Deixa eu consertar aqui. A imagem de fundo e vou dar ok. Então eu tenho prancha e fundo, tá? E eu vou pegar a minha imagem aqui então e vou arrastar, eu posso pegar direto do meu arquivo e arrastar, ou então até copiar, Ctrl C, Ctrl V, pode ser que demore, né? Ele mudou aqui com o nome da imagem, mas tá vendo, ficaram coisas separadas, por que isso, né? Pra poder apagar, desligar. E aí, parece aqui que ele tá pixelizado, tá vendo? Mas eu posso ir aumentando ele, posicionando, né? E vou dar concluir, a hora que eu quiser. Ah, não ficou legal. Ctrl T, e aí eu vou selecionar ela de novo e vou reposicionar. Então, eu posso esticar ela o tanto que eu quiser, reposicionar, né? Aí vai do que eu quiser fazer. Então, vai muito da imagem que vocês quiserem fazer. Aqui eu vou concluir para ver como que ela ficou. E eu vou deixar para dar uma ajeitadinha depois na cor dela, né? Depois. Então, essa imagem aqui, eu vou girar horizontalmente para melhorar ali a minha posição, mas assim... coisas que eu tô achando que vai ficar melhor já com a minha imagem, tá? E aí, então, eu tenho aqui já essa imagem de fundo, percebam que eu posso posicionar onde eu quiser. Então, a partir de prancha, de novo, eu vou criar uma nova camada, duplicar camada, e vou colocando o nome, mas depois ele muda, né? Vou colocar residência, e vou pegar lá o meu arquivo, que eu tenho um material, que é essa imagem que eu já alterei. Eu poderia também dar um Ctrl C, Ctrl V
ali dentro. Deixa eu ver qual que é agora a minha imagem, essa daqui, né? E vou copiar, então, pra cá. Aí, ó, percebam bem, nas camadas, como ela tá pra cima, tá pra baixo do download, ó, ela foi pra baixo ali. Então, eu vou concluir aqui. Daí, o que que eu faço? Eu pego essa imagem aqui e vou pra cima, vou mudar pra cima. Então, tá vendo que ela foi pra cima, ó? Então, aqui eu consigo ir organizando meu arquivo para um ficar para cima e outro para baixo. Como eu já tinha recortado lá no outro arquivo, ela estava com fundo transparente, ó. Mesmo assim, ainda falta dar uma ajeitadinha. Vou renomear, então, aqui a residência, ou perspectiva, né? A residência. E aí, eu preciso sempre, assim, ó, rasterizar a camada. Porque ao rasterizar a camada, ela faz com que eu consiga aplicar efeitos nessas camadas. Então, rasterizar. Vou aproveitar, vou rasterizar a outra também. Né? Então, ali, ela se torna uma camada, então, que eu consigo botar alguns efeitinhos nela. Então, aqui, ó, fundo, né, ó, vou alterando uma pra cima e outra pra baixo. E aí, eu vou em cada vez que eu for na camada, eu posso desligar também, mas eu quero primeiro posicionar. Então, eu vou aqui na residência, Ctrl T, e vou colocar ela numa posição que eu queira depois pra fazer o meu trabalho. Então, aqui, vou colocar ela aqui, né, lembrando que depois ainda eu vou dar uma mexidinha, né, quero colocar. Então, aqui a gente já tem um espaço para o carimbo aqui embaixo, tem uma perspectiva grande. Aqui eu quero colocar uma planta, aqui eu vou colocar uns textos, né, com alguns esqueminhas. E aí eu vou dar concluir, né. Aí, só que assim, ainda tá bem fake, né, não, eles não se encaixaram ainda, essas imagens, né. E aí eu vou começar então a ajustar as imagens, a cor delas, para elas poderem ficar mais parecidas, né. A posição, então eu vou lá na camada, vou acertar a posição, eu quero um solzinho aqui bem no fundo, ó. Tá? Quero um solzinho aqui no fundo dela, né, pra poder dar de acordo com aqui. E eu vou ajustar. Como é que eu faço? Então, eu tô no fundo, vou na imagem, modo, ajustes. E aí eu vou mudando. Então, eu vou tentar ver o brilho. Então, se aumentar um pouquinho o brilho, ela tá ficando mais clara, começa a melhorar um pouco a minha imagem. E aí eu vou mudando. Fazer uma personalidade, então, pra poder pra casar uma coisa mais com a outra, tá vendo? Já tá melhorando, né? Então aí eu posso, é na casa, daí eu posso ir na casa também, de repente ajustando. Isso aqui, então, eu coloquei, fui ajustando os níveis, ajustando a imagem para uma se encaixar na outra, né? Para poder ficar ela mais bonitinha, assim. Então, os tons amarelos, verdes, assim. Então, vai muito da imagem que você tá utilizando e da sua percepção visual em cima deles, tá? Depois a gente faz um ajuste mais fino. Eu tenho também aqui na residência, né? Eu vou ter que fazer um ajuste também aqui na vegetação. Aqui tá vendo que ficou muito branquinho ainda, então eu vou lá na camada residência, vou dar um zoom aqui mais pertinho, ó, que ainda vou ter que fazer alguns ajustes aqui, ó, pra evitar essa transição do branco aqui, né? Então eu posso pegar lá a minha borrachinha, né, ferramenta borracha, vou pegar ela bem pequenininha aqui, né? E aí eu vou tentando, vou mexendo aqui, ó, tá vendo que eu tô apagando bem de levinho aqui, tô melhorando essa imagem aqui, de repente, pra tirar um pouquinho desses branquinhos aqui, e ela incorporar melhor ali na minha imagem. Tá vendo que aqui ficou um pouquinho, posso até aumentar aqui, que aqui eu vou tirar vários pedacinhos aqui, ó, daí ela vai ficando, eu vou ajustando melhor, tá? Quando tem árvore, gente, é a pior situação, assim, né? Pra eu poder ajustar, mas ela depois principalmente na hora que imprime, né, que a gente tá falando de pranchas que vão ser impressas, eu consigo um resultado melhor, assim, quando eu tenho mais cuidado nessas imagens, tá? E aí eu vou fazendo, né, cada um com a sua imagem.
Tá vendo que já melhorou aqui, tá vendo? Essa parte aqui eu não vou me importar muito porque aqui vai ter nosso texto, né? Então aqui é isso, então vocês vão ajustando, ajusta a imagem, ajusta o céu, né, de acordo ali com a tua perspectiva. Na próxima aula a gente volta então colocando outros elementos nessa prancha. Até mais, pessoal, tchau, tchau!